podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto. Eu estou querendo transparência. Eu cresci dentro do parlamento, 28 anos lá dentro, ouvindo que a democracia não tem preço. Paulo Guedes já disse que tem 2 bilhões para comprar as maquininhas para imprimir o voto o ano que vem. E deixo claro, o voto não é o retorno ao voto em papel. É uma maquininha que imprime o voto. Você não tem contato manual com o papel, ele cai dentro da urna. Se o Congresso não aprovar o voto impresso auditável, o senhor vai aceitar isso? Nós vamos querer dar isso. O Congresso, eu respeito o parlamento brasileiro, né? Nós vamos querer a contagem pública dos votos. As urnas eletrônicas são utilizadas há 25 anos. Porém, desde a eleição presidencial de 2018, a utilização das mesmas está em pauta novamente. Em maio deste ano, foi criada pela Câmara dos Deputados uma comissão especial para estudar uma emenda sobre o voto impresso auditável. A proposta de emenda à Constituição, ou seja, a PEC 135 de 2019, foi redigida pela deputada federal Bia Kicis, PSL Distrito Federal, e teve como relator o deputado Felipe Barros, PSL Paraná, ambos favoráveis à aprovação da PEC. A PEC do voto impresso foi derrotada na Câmara dos Deputados 3 vezes. A última votação ocorreu no dia 10 de agosto de 2021. De 513 deputados, 229 foram favoráveis, 218 foram contra, 1 se absteve e 65 se ausentaram, não atingindo o mínimo de 308 votos para o avanço da PEC. Este mínimo de votos é necessário quando se propõe uma emenda constitucional. Essa proposta de modificação constitucional se dá por meio da adição, eliminação ou substituição de algum elemento da Constituição. Por isso é necessário uma aprovação de 60% da Câmara dos Deputados. Eu sou o Eduardo Felipe. E eu sou o Guilherme Rocha. E hoje, no Bancada da Sala, vamos conversar com a Simone Ribeiro, vereadora do município de Formosa, e falaremos mais sobre o voto impresso auditável. Joia! Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Edu. É um prazer estar aqui com vocês, me conectando com pessoas que buscam o melhor, né, dentro do que fazem. Que bacana essa oportunidade. E Simone Ribeiro é uma mulher que veio do campo, né, que veio para Formosa. A título de assim, curiosidade, eu vim do Cangalha, né, que é uma zona rural aqui de Formosa. E graças a Deus, assim, quando cheguei aqui, tive muitas dificuldades sendo uma menina da roça, fui segregada, humilhada, enfim. Mas a Simone Ribeiro, ela nunca desistiu dos seus sonhos por aprender com a sua mãe, com a sua avó na roça, que a palavra não, a gente precisa sempre estar ressignificando, porque enquanto tem vida, tem jeito. Ser marginalizada significa ser excluída da sociedade, ser forçada a viver à beira, sem estar no centro. Uma pessoa marginalizada não é considerada parte da sociedade. Segregação é o ato de separação física e social entre pessoas ou grupos. Ela ocorre por fatores sociais ou biológicos, como raça, riqueza, educação, religião, profissão e até mesmo nacionalidade. E aí fomos avançando, trabalhando muito no comércio local de Formosa, estudando, buscando me conectar com pessoas que sabiam mais que eu, para estar avançando realmente nos projetos da minha vida. Então, uma vida simples, humilde, porém com muitos anseios e sempre me conectando a pessoas com projetos de apoio, de ajuda, na perspectiva sempre do servir as pessoas. E aí me formei, estou dando um salto aqui, tá? Para não delongar muito, mas me formei em psicologia, né? Sou pós-graduada em psicologia positiva e coaching, sempre desenvolvi projetos sociais, palestras em escolas, projetos com criança, adolescente, morador de rua, idoso, sempre gostei muito realmente de servir. E nessa caminhada fui tocada, despertada a me candidatar ao cargo de vereadora aqui do meu município. Confesso que eu sempre dizia que odiava a política, sendo que a pessoa sempre viveu a política,
né, mas não tinha compreensão da diferença do que é política, político e politicagem. Pois bem, eu parei, né, fechei o consultório para estudar, já que eu não me interessava. Quando você não gosta, você não se interessa em buscar saber. E aí, como eu estava nesse processo, né, despertada aí para essa campanha, eu parei de trabalhar para estudar a política. E compreendi que ela é vital, que ela é maravilhosa e sim, é possível fazer uma política de qualidade. E assim tem sido o meu mandato, com uma ação maravilhosa aí do nosso gabinete, a ação chamada Ação Me Conta. A Ação Me Conta vai em todos os bairros, todos os locais, instituições e tenta, acima de tudo, não só trazer as demandas da população para levar no processo legislativo, mas despertar a comunidade para o entendimento de que sim, todos nós fazemos parte. Política é a administração, direção ou organização de países, estados e cidades. Politicagem é um termo usado para pessoas que utilizam a política para ganhos próprios, que pratica troca de favores. Político é quem pratica a política, tanto no poder legislativo, como vereadores, senadores e deputados, quanto no executivo, como prefeitos, governadores e presidente. Então, essa fase da Simone Ribeiro, enquanto vereadora, está sendo gratificante, porque eu estou podendo potencializar a minha missão. E, claro, sou esposa do Carlos, mãe do Estevão, tenho uma fé gigante em Jesus Cristo, não falo de religião nem de religiosidade, eu falo de um líder que eu admiro, que é Jesus. Estou aí nessa caminhada e grata por aprender um pouco mais com vocês hoje. Simone, e assim, como você sabe, o nosso tempo é um pouco corrido, então eu queria ser um pouco mais direto no sentido da sua escolha partidária para se candidatar. Você fez isso porque alguém te chamou, o partido te convidou ou mais por interesse próprio? Vários convites eu tive nessa minha trajetória de vida aí, mas como eu não gostava de política, eu sempre dizia não. Mas quando eu fui despertada para essa caminhada, eu busquei pessoas em Formosa. Para te ser sincero, eu gostaria de não ter partido político, mas é inevitável. Mas pelo grupo do município de Formosa, eu escolhi o Partido Social Liberal, que é o PSL, por conta do grupo de Formosa que eu acreditava. Então hoje estou no PSL. Então a nossa pauta dessa nossa conversa é relacionada ao voto impresso. Na Câmara dos Deputados, a legenda do seu partido foi a favor da implementação da PEC do voto impresso. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu vou dar uma resumida aqui sobre o que eu entendo, até para chegar na opinião, né? Para formar ela aqui para você. Historicamente, a gente sabe que o voto em 1996, o voto era de forma manual, né? Todo mundo fazia assinava na cédula, era de maneira manual em 1996. Já em 2000 foi implantado o modelo de urna eletrônica e foi oficializado em 100% dos municípios, até hoje, né, o modelo de urna eletrônica. E em 2019, a Bia Kicis, que é realmente do meu partido, ela colocou para votação a PEC 135, que é o voto auditável, né? E aí eu confesso a vocês que eu não tinha dado tanta importância, eu achei interessante, achei bacana, por ouvir algumas pessoas inseguras em relação à urna eletrônica. Na minha votação, por sinal, tive um aspecto que me deixou em dúvida. E aí, mas isso potencializou quando? Né? Potencializou de dar a importância dessa PEC quando, em 2021, obviamente agora, eu vi pessoas nas ruas, falando sobre a importância dessa PEC. E aí eu me despertei realmente para um apoio. E nós temos que analisar que existem duas vertentes de vantagem e desvantagem. As vantagens: mais transparência e possibilidade de auditar as cédulas, mais segurança, porque, enfim, existem pessoas que dizem que existe vulnerabilidade no sistema e de computação, né? Maior tranquilidade, onde o eleitor poderia conferir o seu voto. E quais seriam as desvantagens? Os gastos estimados em mais de 2 bilhões pelo TSE,
outra desvantagem, o atraso na contagem de votos. E outra desvantagem também, a possibilidade de quebra de sigilo do voto. Ok. E aí eu mensurando tudo isso, porque eu gosto sempre de colocar as votações na Câmara Legislativa, independente de partido, independente de ter um lado, é sempre votar ou pensar de acordo com a minha consciência, né? Então, fazendo esse levantamento todo, nessa trajetória histórica que eu acabei de falar e o que acontece hoje em dia, eu tenho levado em consideração o seguinte: o STE diz que nunca houve comprovação de fraude. Porém, algumas pessoas dizem, e não só dizem, né, mas houve a questão do próprio do presidente da República, levando aquela questão da Polícia Federal, que em 2016 houve uma invasão de hacker e acesso às fontes. Fazendo esse levantamento, hoje, a vereadora Simone Ribeiro, independente do partido, independente de estar de um lado político, fazendo todo esse levantamento, eu sou a favor. Por que não ter maior clareza, mais transparência? Por que não melhorar o sistema? Então, com toda certeza, eu sou favorável. Outra coisa, e o que você acha que essa derrota no plenário representa? Você acha que a fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro e as pessoas que o seguem ou que compartilham dessa ideia do voto impresso pode ter sido diminuída ou afetada de alguma forma? Olha, Guilherme, nós estamos vivendo um momento atípico, não só na política, mas nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento assim, de muitas incertezas, de mais perguntas do que respostas. E eu vejo, e assim, como cristã, eu pergunto a Deus todos os dias: meu Deus, como que o Senhor me colocou nesse negócio, nesse momento? Porque realmente é um negócio muito dinâmico e muito minucioso, complicado e incerto. Eu não saberia te dizer hoje se enfraqueceu o presidente ou se isso acabou fortalecendo, tendo em vista que as pessoas foram para a rua cobrar um voto impresso. Tem pessoas que foram em apoio ao presidente, sim, mas existem pessoas que estão cansadas de ver a nossa democracia ser banalizada, enfraquecida, e não é de hoje. Vocês que estudam, né, ciências sociais, enfim, comportamento das pessoas, a gente está falando de um histórico de menosprezo da democracia há muito tempo. Então, assim, eu não saberia te dizer hoje ao certo, enfraqueceu ou fortaleceu, tendo em vista esse momento atípico, sabe, que a gente está vivendo. Eu espero muito que a gente encontre um equilíbrio, porque, caso contrário, a minha preocupação é de que possa piorar a situação. Obviamente, a gente não pode negar, né, que houveram alguns tipos de manifestação para que existisse, né, a possibilidade do voto ser impresso, o voto ser auditável em nível nacional. Mas o que eu quero te perguntar é se aqui no município houve movimentações que chegaram até você para você ser essa porta-voz dessa necessidade aqui no município. Ou seja, chegou eleitores para você, ou chegou comunidade e disse: Simone, seria muito importante que você pautasse isso na Câmara de Vereadores aqui em Formosa. Joia! Bom, Edu, eu faço parte de alguns grupos, eu procuro ser bem imparcial, no sentido de não promova guerras desnecessárias, porque às vezes, se você for parcial, claro que a gente tem que decidir. Eu já disse a vocês que eu sou a favor por conta de todas essas questões, mas eu não tenho, assim, tempo para ficar debatendo com pessoas que já têm uma opinião formada. Então eu preciso, enquanto parlamentar, que fui eleita por pessoas de direita, de esquerda, e eu tenho aprendido todos os dias isso, que é ser imparcial no sentido de acolher, de conversar, de escutar as pessoas, independente do lado partidário. Então eu tenho a minha opinião, poderia pautar isso na Câmara com toda certeza, levando em consideração todos os meus estudos, tudo o que eu penso, porém não discriminando e não deixando
se tornar irrelevante o contraditório, quem pensa contrário de mim, porque eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? E quando vem pessoas assim mais extremistas, tanto de um lado quanto de outro, ou seja, pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam, eu sempre busco essa linha tênue do diálogo, da comunicação, porque na briga entre o elefante e a formiga, quem perde é a grama. Então eu tento ser essa parlamentar que busca esse equilíbrio, entende? E eu tenho diálogo com pessoas de grupos diversos que vêm até mim trazendo as duas concepções. Então há a movimentação das duas vertentes aqui, aquelas pessoas que querem sim que o voto comece a ser auditado, ou aquelas pessoas que confiam plenamente na urna eletrônica aqui no município. Então as duas sempre entram em contato com você, porque você tem essa pluralidade de diálogo com os eleitores no município, né? E, assim, a maioria que vem, é claro que a gente, no nosso comportamento, naquilo que a gente posta nas redes sociais, nos nossos posicionamentos na política e fora, né, na sociedade, as pessoas observam que você mesmo não falando que é favorável, as pessoas percebem, né? O nosso corpo fala, nossas atitudes falam, nosso posicionamento. E aí a maioria, talvez por isso, a maioria vem até mim para fortalecer esse movimento, entende? Então, mais pessoas, dentro dessa pluralidade aí, a maioria que me procuram são pessoas favoráveis, talvez, ponderando essa questão, talvez pelo meu posicionamento, entende? Tu ressaltou em algumas falas anteriores que ter o voto auditável, ou então o voto impresso, seria fortalecer a nossa democracia. Tendo em vista que nesses últimos tempos, todos os últimos presidentes do TSE, eles elaboraram uma carta e assinaram, né, dizendo que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis e que pensar divergente disso seria ir contra a democracia política. Você acha que também existe a possibilidade de querer o voto auditável também ser uma ação contra a democracia, já que a gente tem instituições importantes dentro da política brasileira que afirmam que a urna eletrônica é sim confiável, é sim legítima? Olha, eu acredito o seguinte, que nós precisamos estar bem atentos a todas essas instituições, porque, infelizmente, hoje no meio político, hoje tendo uma dimensão maior de como que funciona o processo, eu vejo que existem falhas. Muitas pessoas que falam, mas não provam. Muitas pessoas que, infelizmente, dentro das instituições que precisam valorizar o seu povo, valorizar a Constituição, levar a democracia a sério, infelizmente isso não acontece. Todos nós estamos no processo de desenvolvimento. Agora, o que eu vejo dentro da política é que, infelizmente, o processo que mais prejudica a democracia é a falta de despertar do povo para o conhecimento e a cobrança ao certo das instituições. Hoje, eu tenho insegurança em relação ao TSE, mesmo falando, olha, a gente está dizendo para vocês que é perfeito, o processo é fidedigno, é legítimo, ok. Mas por que não aprimorar? Será mesmo que é perfeito? Então prova, chama o povo para conversa, desperta o povo para o entendimento de que existe um processo fidedigno, porque fica tudo assim, falta as pessoas buscarem esse entendimento, mas falta muito mais das instituições públicas de mostrar e fazer campanha de divulgação. Sabe, eu acredito que a democracia está prejudicada por essas questões. A população não se despertando para entender realmente que a gente tem que buscar conhecer as nossas instituições, a entender que todo poder emana do povo, mas o povo precisa deixar de ser corrupto também. Porque se existe corrupção, começa do povo e no meu mandato eu desperto isso sem medo. Outra coisa, não existe nenhum político que está lá no executivo, líder do executivo perfeito. Vamos pontuar o que tem de positivo, o que tem de ponto de melhoria e vamos cobrar. E TSE, ao meu ver, infelizmente deixa a desejar. Que se a gente for fazer uma pesquisa aí, existe sim
questões mal esclarecidas. Então, quanto mais clareza, mais poder. E eu não vejo essa clareza. E por isso tudo, eu acredito que a nossa democracia acaba sendo prejudicada. Dadas essas perspectivas da instabilidade institucional, você acha que ainda assim seria o voto impresso teria algum impacto em Formosa? Você acha que ele seria viável? No município de Formosa, especificadamente. Ok, município de Formosa. Olha, quanto mais clareza, mais poder. Eu não estou falando que a gente tem que voltar a Formosa, o município de Formosa vai voltar ao voto lá da maneira de 1996, de forma manual. Não, nós precisamos avançar, nós precisamos decolar. E Formosa tem potencial gigantesco de crescimento. Então, não causaria instabilidade, muito pelo contrário, porque se você fizer uma pesquisa em Formosa, você vai encontrar pessoas dizendo que tiveram dúvidas, inclusive na última eleição, aqui do nosso município. Então, por que não aprimorar, melhorar? O que a gente perde se a gente aprimorar? Aqui no nosso município, muita coisa que ainda é arcaica. Agora a gente está falando especificamente dessa pauta. Mas quanta coisa o nosso município deveria ser muito mais valorizado pelo que tem de matéria ambiental, de humano, de pessoas que têm todo o potencial para crescer. E a gente às vezes pensa assim, não, deixa para lá, do jeito que tá bom. Não, se a gente pode aprimorar, por que não? Por que não promover maior estabilidade também nesse processo das urnas? Já que existe sim. Se a gente fizer um levantamento com mais afinco, a gente vai perceber que existem pessoas que têm dúvida. Na própria campanha, a última campanha, com toda certeza, eu ouvi diversas pessoas. Inclusive, na minha votação, eu falei, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu votei... E aí estava saindo, né, e pedi aquele comprovante, a mesária disse o seguinte, você vai querer levar? Eu falei, uai, mas espera aí, eu preciso levar, você está entendendo? Então assim, acaba que, não estou dizendo que esse foi um fator determinante que vai promover um prejuízo na votação, mas eu estou dizendo assim, que existem situações que ainda que a gente precisa trabalhar, e por que não promover no nosso município maior controle, né, maior transparência. E eu falo isso porque eu estou na política de Formosa, né? Uma última coisa que eu queria que você falasse pra gente a Simone, enquanto a atriz política, como essa figura pública, o que ela falaria para os moradores, para os estudantes de Formosa, no sentido de melhoria política? Excelente. Eu falaria o seguinte, estudantes, despertem para o entendimento de que sim, você faz parte da política, seja partidário, aqueles que escolherem partidariamente fazer parte, show de bola, porque nós precisamos de jovens, legislativo e executivo. E acima de tudo, além de se despertar para o sentimento de pertencimento, faça parte também promovendo conversa, diálogo, vamos trocar ideias, vamos agregar juntos, sem extremismo, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa aqui no nosso município, porque se a gente unir forças, nós vamos alcançar muitos feitos aqui. E eu acho que é o que falta realmente, o despertar para o entendimento desse pertencimento e avançar juntos mesmo por causas e não por partido, lado A, lado B. Lógico que a gente precisa de lado, né? Mas infelizmente, às vezes acontecem os jogos políticos, que é difícil. Eu falo no plenário, se você fazer uma triagem, eu falo, gente, esse jogo político, da politicagem, eu tenho dificuldade em jogar, mas eu estou no processo político. Então cabe a mim despertar a comunidade mesmo, os estudantes, todos nós, para que a gente não cruze os braços e deixe a vida nos levar conforme escolherem para nós, sabe? Então, parabéns para vocês, estudantes de ciências sociais, de políticas públicas, parabéns, e nós precisamos de vocês na política.
Agradeço, Eduardo, Guilherme, pela oportunidade. Vocês me deixaram super à vontade. E dizer que eu não sou sabedora da verdade e estou aberta para dialogar sempre que vocês me chamarem. E essa construção, ela precisa continuar sendo feita. Muito obrigada mesmo. Esse episódio foi sobre o voto impresso auditável, do Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast nas redes sociais e no seu aplicativo de reprodução favorita, para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro! Esse podcast é produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, e coordenado pelo professor Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.